Bom dia, quinto ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é de Geografia. Hoje é dia 13 de abril. Então, nós vamos começar a nossa apostila pelo capítulo 1, certo? Que vocês já receberam as apostilas, né, direitinho. E a Pro vai colocar a apostila aqui para a gente ir acompanhando juntos, tá bom? Só um instantinho, por favor. Aqui. Então, aqui o capítulo se inicia com essas três figuras. Com um quadro retratando Manaus, o outro Brasília e o outro Olinda, em Pernambuco, certo? Então, vou descer aqui e nós vamos iniciar. Então, vocês abram a apostila de vocês, vamos acompanhando junto com a Pro, acompanhando a leitura, a gente vai entendendo melhor, certo? Então, acompanhem, anotem se precisar alguma coisinha ao lado, podem usar marca-texto. É aquilo que a Pro sempre fala, a apostila é de vocês, é para vocês anotarem as coisas principais, ainda mais geografia, que é uma matéria que a gente lê muito, então é bom sempre que vocês façam anotações, para na hora de estudar facilitar até a vida de vocês, né? Então vamos lá. As cidades e suas funções. Neste capítulo, você vai conhecer as diferentes funções e as principais características das cidades. Então, aqui está pedindo para vocês observarem aquelas paisagens que estão lá na outra página, né, de cidades brasileiras. E estão pedindo para vocês perceberem se alguma delas parece com onde você mora, ou se você já visitou algumas cidades. Isso é só para a gente conversar, no caso, né? Conversa vem. Sabia que as cidades podem ter diferentes funções e que isso pode ter relação com tipos de atividades que predominam nelas? Então, assim, qual atividade mais se destaca na cidade onde você mora? Aí vocês vão marcar aí nessa legendinha, tá bom? Cidades e suas funções. Então, vamos ver primeiramente o que é função. Função é atividade natural ou característica de algo. Então, vamos ver aqui esse texto. As cidades e suas funções. Ao longo do tempo, as cidades crescem e se diferenciam umas das outras, passando por inúmeras transformações, tanto na quantidade de habitantes quanto na paisagem, que também muda constantemente. A gente já conversou sobre isso bastante vezes, né? Que as paisagens vão mudando de acordo com quando as pessoas vão chegando, criando construções, às vezes tinha muita vegetação, muitas árvores acabam sendo derrubadas para construções, e isso muda a paisagem do local, né? E por que muda? Porque as pessoas acabam indo morar nesse lugar e trabalhar, e aí vai se modificando. Em toda a cidade, há pelo menos uma atividade, geralmente ligada à economia, que se destaca. Algumas podem ter duas ou mais atividades responsáveis por movimentar a vida local. Dependendo dessas atividades, as cidades podem ser classificadas segundo suas funções. Então, vamos ver aqui cidades brasileiras com funções político-administrativas. Então, são cidades que desempenham um papel administrativo especial. Por exemplo, elas servem de capital do estado. É uma cidade geralmente grande, né? E que elas colocam, as sedes dos governos ficam nessa cidade. Então, aqui, nas capitais estão situados importantes edifícios que servem de sede do Poder Executivo, que é a sede do governo, né? Além da sede do Poder Legislativo e do Judiciário. A capital é a maior cidade do estado e abriga grande parcela da população. Então, vocês vão colocar aqui em que cidade fica a sede do governo do estado onde você vive. Nós moramos no estado de São Paulo, né? Então, que cidade que é a sede? E qual é o nome da sede? Tá bom? Cidades industriais. Então, aqui em cima, nós vimos cidades que têm funções político-administrativas, que geralmente são cidades grandes que servem de capital do estado. Então, por isso que é político
administrativas, porque elas abrigam, né, a capital do estado. Então, tem todas essas sedes importantes para o nosso estado. Agora, aqui, nós vamos ver as cidades industriais. As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, pois concentram um grande número delas, são chamadas cidades industriais. Geralmente, essas cidades atraem muitos habitantes que trabalham nas fábricas da região. Então, foi aquilo que a gente falou. As pessoas acabam indo morar nessas cidades por conta do trabalho. Lá tem muita indústria e as pessoas que precisam trabalhar acabam indo para essas cidades que têm indústrias e acaba gerando um número muito grande de habitantes, né? Entre as cidades industriais podemos citar São Bernardo do Campo, que é aqui pertinho da gente, né? Uma cidade aqui do ABC Paulista, Belo Horizonte, Manaus, Joinville e Camaçari, que fica na Bahia. Aqui, ó, com a lupa na mão, tá destacando a Zona Franca de Manaus. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Zona Franca de Manaus, tá bom? Aqui a vista aérea da Zona Franca de Manaus, certo? Então, eu vou ler um pedacinho aqui desse texto, desculpe. Muitas cidades se tornaram centros industriais, devido à oferta de matérias-primas ou por estarem perto de centros consumidores. Outras, entretanto, passaram a ter indústrias graças a decisões governamentais, como ocorreu com a cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas. Então, a cidade de Manaus não estava perto de centros consumidores, porque os centros consumidores do nosso país estão mais para São Paulo, para o Sudeste, certo? Mas ela passou a ter indústrias, por quê? Porque algumas decisões do governo federal beneficiou essa cidade. Devido à sua localização, a cidade não oferecia atrativos, porque é longe de tudo, né? Então, ela não oferecia tanto atrativo para instalar indústrias. Mas, a fim de estimular seu desenvolvimento, uma medida assinada em 1957 criou a Zona Franca de Manaus. E hoje, essa cidade abriga muitas indústrias, especialmente da área de eletrônicos. Então, assim, se vocês observarem quando compram uma TV ou um celular, alguma coisa, sempre a maioria deles está escrito produzido em Zona Franca de Manaus, porque lá tem muita indústria eletrônica, tá bom? Então, aqui está pedindo para você registrar em seu caderno. Infelizmente, nós não conseguimos pegar os cadernos na escola, né? Foi tudo tão tumultuado e assim, a gente ficou tão atordoado que a gente nem lembrou de levar os cadernos para casa. Mas vocês podem, às vezes, se tiver um caderninho antigo, pode escrever, deixar lá separadinho para essas atividades, ou também fazendo uma folha à parte, depois a gente cola no caderno, tá bom? Então, aqui está pedindo para registrar as respostas. Então, vocês coloquem, se vocês forem fazendo uma folhinha à parte, coloquem geografia, a página, escrevam a pergunta e a resposta, por favor. O que estimula a criação de indústrias em uma cidade? Vocês vão pesquisar e escrever. O que explica a existência de muitas indústrias na cidade de Manaus? Por que será que muitas indústrias foram para lá? O texto está até escrito, né? Em sua cidade, a atividade industrial é importante? Justifique. Então, vocês vão pôr se é importante a atividade industrial onde vocês moram e por que ela é importante, tá bom? Sua cidade pode ser considerada uma cidade industrial? Por quê? Então, vocês vão escrever isso direitinho. Na próxima aula, a gente faz a correção, tá? E tira as dúvidas. Vocês também podem conversar com a Pro na live. Daqui a pouquinho, a gente vai entrar ao vivo. Vocês podem conversar sobre tudo isso. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar lá. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.